Deus abençoe a igreja, é uma noite especial, né? Que Deus nos concedeu, amém? Nós vamos, hoje se encerra a série de mensagens, foi uma bênção para nossas vidas. As mensagens aqui sobre as casas que Jesus, ele entrou, né? E hoje nós vamos falar dos discípulos, a casa dos discípulos. Eu quero ler aqui, vamos abrir a nossa Bíblia já em São João capítulo 20. Quero ler só um versículo onde Jesus ele aparece aos 11. Amém. Eu quero ler apenas o versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Nesta última casa, nós estamos nessa série de mensagens que estamos ministrando no decorrer desse mês, no decorrer, né, das mensagens das quarta-feiras. Interessante que aqui Jesus já tinha ressuscitado e aparece aos discípulos. Mas antes da gente falar aqui uma revelação da palavra de Deus sobre a aparição de Jesus ali, o que aconteceu, quero aqui ler para os irmãos, fazer aqui algo desde o início. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós vamos compartilhar algo. Depois nós vamos eu achei algo interessante quando estava lendo essa passagem. Quando Jesus entra ali naquela casa, e eu entendi o propósito de Jesus ao aparecer ali na casa dos discípulos, onde eles estavam. Aí o Senhor colocou algo em nossos corações. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Antes de nós falarmos sobre o propósito da aparição de Jesus ali na casa daqueles discípulos após ele ter ressuscitado, quero compartilhar com os irmãos uma coisa interessante. Eu estava percebendo a atitude daqueles discípulos quando eles estavam todos reunidos naquela casa. Aí Deus me fez voltar desde o início, onde nós lemos agora. Aí você vai falar assim: pastor, mas o que tem a ver esse versículo de Gênesis com quando Jesus aparece na casa dos discípulos? O que tem a ver? Então vamos entender uma coisa. Deus, ele agora cria todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E é interessante que ele cria agora o homem, nos criou. E uma coisa interessante, que quando eu olhei aquela passagem de Emaús não, lá dos discípulos que estavam reunidos ali, Deus me fez voltar aqui a Gênesis e começar do propósito de Deus. Porque tudo na Bíblia, a nossa criação é um propósito de Deus para nossas vidas.
estamos aqui por acaso, né? As teorias, Big Bang, mas isso daí é tudo. A verdade é a palavra de Deus. Deus nos criou e Ele agora aqui, eu acho interessante essa palavra, que quando Deus Ele faz todas as coisas, Deus cria os céus e a terra, cria todas as coisas. Agora Ele vai criar o homem. E quando Ele cria o homem, Ele cria obviamente diferente. Ele cria para um propósito. Interessante, né? Já era tudo plano de Deus. E a Bíblia diz em Gênesis, onde nós lemos, que Deus agora Ele faz o homem e assopra nas suas narinas. Olha que coisa interessante. Então nós percebemos que o homem era apenas um pó. Pó. E foi o sopro de Deus que tornou-se possível a vida, a alma vivente, né? Então foi o sopro de Deus. Nós saímos, nós fomos criados, né, por Deus, para o propósito. E ali quando Deus Ele sopra nas narinas, cria-se Adão. Então ali começa uma trajetória. Olha que coisa interessante. Do sopro de Deus a uma trajetória. E ali o que acontece? Ali as portas se abrem. Ali se abre um caminho, uma trajetória. Se abrem as portas. Por quê? Porque Deus Ele cria um homem para um propósito. Já estava nos planos de Deus. E através do sopro de Deus é que se torna todas as coisas. Se torna a vida acontece e aí começa-se as coisas a acontecer. E Deus Ele faz tudo belo, entrega ao homem a autoridade. Adão Ele recebe a autoridade. Certo? Deus Ele não fez um boneco para ele dar corda, né? Eu vou fazer o homem. Quem já viu aqueles bonecos? Alguém já teve aqueles bonequinhos, né? Que você aperta atrás e fica. Não, Deus não fez isso. Ele não fez nenhum robô onde ele vai digitar a senha. Não. Deus Ele fez conforme a sua imagem e semelhança. Deus Ele fez o homem para um propósito, e quando Ele assopra nas narinas do homem, ali se abrem as portas. Ali tem uma trajetória, ali tem Ele dá para o homem, dá para a humanidade uma autoridade. Ele dá o livre-arbítrio, que nós somos feitos criaturas de Deus conforme a sua imagem. E ali era tudo belo, tudo perfeito. Não tinha morte, não tinha. Deus criou isso. Deus nos criou para esse propósito. Frutifique, viva, tenha autoridade, seja feliz. Coisa linda. Através do sopro de vida que Deus nos dá. Só que tem uma coisa. O homem agora recebe, através do sopro de Deus, esta autoridade. A trajetória e as portas estão abertas. De repente, Deus ele fala para o homem, para a humanidade. Vamos colocar até a humanidade, o homem que representa toda a humanidade. Olha, tá vendo, Adão? Olha que eu dei para vocês. Tem tudo para vocês. Vocês têm tudo. Vocês têm autoridade. Vocês têm a minha presença. Vocês têm vida para sempre. Só que tem uma coisa. Tem uma condição. A condição. Tem
um fruto de uma árvore que vocês não podem comer. Né? E nós só sabemos bem. E o que o homem faz? Então tem a condição. E a condição foi de todo fruto do jardim, mas tem uma árvore, tem um que vocês não podem comer desse fruto. Aí, o que acontece? O homem, ele tem esse livre-arbítrio, ele tem essa autoridade de definir, como eu falei para os irmãos, ele não deu corda em Adão, ele simplesmente deu autoridade. Ele deu o poder da escolha, ele deu o livre-arbítrio, ele fez conforme a sua imagem e semelhança. Então o homem, ele que vai agora definir, está nas mãos do homem agora definir se essas portas vão continuar abertas ou elas vão se fechar. E o que o homem escolhe? O homem, ele quebra a aliança. Em outra revelação nós podemos falar, aquela porta que se abriu, que ele tinha livre acesso, falava com Deus, né? Normalmente, vida, o homem pega que ele faz o seguinte, aquele acesso que ele tinha com Deus, o que o homem faz? A serpente o engana Eva, automaticamente Adão, recai sobre a humanidade e agora se vê aqui uma porta trancada. O homem agora perde, escuta, o direito. O homem agora perde a autoridade e desencadeia o pecado. Através da desobediência, as portas se trancam. E agora aquele acesso para com Deus já não tem mais. O espelho se quebra. Aquela imagem que refletia Deus já não reflete mais. Porque o homem escolhe trancar a porta. Ele escolhe. Isso aí recaiu sobre toda a humanidade. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, para nós entrarmos lá na casa de Emaús, que eu precisava dessa introdução. O propósito de Deus para nossas vidas, para a vida da humanidade, é que o homem, o grande propósito de Deus, desde o início, sempre foi ele ter contato diretamente. Quando Deus nos cria, Ele sopra nas narinas do homem, a humanidade era para ter, o propósito de Deus sempre foi que a humanidade fosse abençoada, que essa autoridade fosse sempre algo real. Mas o que Deus também, ao criar o homem, ao soprar nas suas narinas, o que Ele também quer do homem, é que ele também obedeça a sua palavra. Para que ele não perca essa autoridade. E foi isso que aconteceu. Então nós percebemos no decorrer da história, da Bíblia, Deus ele sopra nas narinas, o homem tem autoridade. E ele perde isso daí, através da desobediência. Mas Deus, meu irmão, ele é tão misericordioso. O tempo vai passando. E a Bíblia, a história segue, e nós percebemos que Deus deu sempre oportunidade para o homem exercer uma autoridade. Mas o que Deus ele quer sempre do homem, desde o início, desde Adão, é que o homem ele exerça esse poder, essa bênção, que ele obedeça, que ele creia. Mas o homem, no decorrer da Bíblia, da história,
existiram muitos homens fiéis, que falavam com Deus, como Abraão, Elias, profetas, mas geralmente nos juízes, eles ali faziam o que queriam. Deus também usa Moisés, falava cara a cara. Então sempre teve homens que Deus tinha livre acesso com eles, mas era restrito. Por quê? Porque a obediência entrou na humanidade. O homem, meu irmão, Deus dependia muito, enfim, de usar algum profeta, profetas maiores, menores, alguém que ele podia confiar. Então, no decorrer de todas as coisas acontecia isso. Mas o projeto de Deus para a vida da humanidade sempre foi querer que eu e você, a igreja, todo mundo, todos nós, fosse uma pessoa que estava pronta a obedecer, exercer uma autoridade. Deus, ele queria. Você acha que Deus se alegrou em ver quase aproximadamente 3 milhões morrer naquele deserto? Não. Aí Deus fala para Moisés, só Josué e Caleb, tiveram um espírito, abriram, vamos assim dizer, só Josué e Caleb abriram as portas. Sabe o que é abrir as portas? É ter acesso, é ter autoridade. Portas abertas significa bênçãos. Mas o povo, no decorrer da história, muitos morreram no deserto. Me faz lembrar também quando de repente Ezequiel tem uma visão, e ele tem uma visão que o povo ali havia desobedecido, e Ezequiel tem uma visão ali naquele vale de ossos secos. E o que representava aquele vale de ossos secos? Portas trancadas, portas fechadas. O povo foram cortados, Deus sempre deu oportunidade para o povo obedecer, para exercer uma autoridade, mas o povo sempre desobedecia, sempre. Deus abria as portas e o povo fechava. Deus abria e o povo fechava. E o povo trancava a porta, e aquele acesso era barrado. Vai entendendo? Era barrado diante de Deus. Quantos milagres, quantas bênçãos, quantas coisas Deus fez no decorrer da história da humanidade, mas o povo, através da desobediência, eles trancavam o acesso. E Deus nunca quis isso para a humanidade. Deus, ele não se alegra de ver a humanidade perdida, bloqueada, trancada. Deus, ele quer ver a nossa vida, a igreja, a humanidade, todos. O prazer de Deus é que nós temos livre acesso com Ele, que exercemos a nossa autoridade que Ele nos deu desde Adão. Adão, ele tranca a porta, e ali lá naquele vale de ossos secos aconteceu a mesma coisa. Aquele povo estava, aquela visão de Ezequiel, aquele vale de ossos secos representa o quê? O bloqueio, o pecado, a desobediência, e novamente a porta estava trancada. Só que ali Deus, meu irmão, naquela visão Deus fala para Ezequiel algo maravilhoso. Olha que coisa linda. Deus sempre dá uma oportunidade para nós, meu irmão, para nós exercermos autoridade, para obedecermos. Aí Deus fala para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Sabe por que Deus fala isso para Ezequiel? Porque o prazer de Deus não é ver ninguém trancado, ninguém isolado, ninguém desobediente. Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria para louvor da sua glória. Ele cria o homem para exercer autoridade. Ele cria o homem para ser feliz. Ele cria o homem para obedecê-lo. Mas no decorrer da história, muitas decepções. Mesmo Deus mandando tantas coisas, milagres, Deus abria as portas e o homem trancava. E agora, naquela visão de Ezequiel, Ezequiel, Senhor, Tu o sabes. Então faz o seguinte, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Sabe o que eu aprendo com isso? O homem tranca
Deus abre. O homem tranca e Deus vai abrindo. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso. Foi sempre assim na história. É Deus dando oportunidade sempre para o homem. E o homem fala: não, eu vou trancar. Sabe de uma coisa? Tantas verdades na Bíblia, tantas coisas maravilhosas, mas parece que existe. Deus tem uma porta aberta. Deus tem autoridade. Nós temos acesso maravilhosos. É só obedecermos a Deus. Mas o homem parece que tem o prazer de fechar, trancar. E ali a Bíblia fala que pela profecia profetiza sobre eles, sobre esses ossos. Assopra. Aí o outro sopro de Deus veio sobre 4 ventos. E quando Deus sopra novamente, começou a nascer nervos, ossos começaram a se juntar, começaram a trazer vida novamente. O prazer de Deus, meu irmão, não é ver ninguém morto. O prazer de Deus sempre foi que as portas se abrissem para que as bênçãos de Deus sejam realidade na vida da igreja, na vida da humanidade. Deus, Ele sempre vai dar uma oportunidade para a humanidade. O prazer de Deus sempre foi e sempre será. Ele quer nos ver desde o início. Aquela pessoa que acredita, que obedece, que tem autoridade, que sabe para onde vai, que crê, que confia. Eu dei agora esse exemplo. Agora nós vamos lá para a casa que Jesus entra. Agora vão entendendo. Então, nessa introdução, desde Adão, no decorrer da história, Deus abrindo o caminho, Deus abençoando e o homem trancando. Deus sempre falando, Deus envia profetas, Deus usa pessoas, sempre. Deus sempre querendo nos ver, glorificando o seu nome. E aqui, e agora, Deus agora, Ele cumpre agora o seu maior propósito. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Só que aqui é o seguinte, só que tem uma coisa. O que nós vamos falar aqui agora é a última chance da humanidade. Conhece aquele hino? Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em sua presença. O tempo foi uma vez. Escuta uma coisa, irmão. Começa em Adão, Deus abrindo portas, Deus mandando milagres, o homem trancando. Deus agora, Ele agora envia tudo o que Ele tem. Ele agora envia Jesus Cristo. Jesus, em obediência, agora vem para este mundo. Ele envia Jesus Cristo. E Jesus agora começa a fazer milagres. Ele vem para essa terra. Ele começa a mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele começa agora a realizar prodígios e maravilhas. As pessoas começam a ver. Isaías profetiza. Esse é o nosso Deus. E aqui agora, nós estudamos aqui nessas 12 casas que Jesus, Ele entrou em várias casas
lá de Emaús, casa de Jairo, sogra de Pedro, e ali as pessoas todas viram a glória de Deus, os milagres de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus. E agora, de todos aqueles milagres, coisas maravilhosas que nós aprendemos aqui, chegou agora, Jesus, ele morre na cruz, cumpre a sua missão e ele ressuscita. E aqui nós agora, vamos ler aqui agora, 20 e 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, da semana, aqui na minha Bíblia está: e cerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus. Repita comigo: trancadas estavam as portas. Aleluia. Vai entendendo? Desde Adão, Deus sempre abriu. Deus sempre. O homem sempre. Mas Deus sempre dando oportunidade. Jesus era o próprio Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Vem em obediência. Ele cumpre a sua missão. Todos viram os milagres de Jesus, casas que ele entrou, a glória de Deus. Mas agora aqui se encerra. Aleluia. Agora aqui, meu irmão, escuta uma coisa. Jesus, ele morre na cruz, ressuscita. Só que agora aqui, ele aparece aos 11. Ele aparece, tem lá um Tomé que não acredita. Jesus fala: olha aqui, eu sou o mesmo. Só que ele ali, o que eu me traz a revelação é que Jesus, ele aparece por 2 vezes. E nas 2 vezes que aparece aqui após ele ter ressuscitado, uma coisa que me chama a atenção, que o homem sempre fez: as portas estavam trancadas. E aqui nesse versículo, com medo dos judeus. Está entendendo? Eles andaram com Jesus, viram tantos os milagres de Jesus. 3 anos e meio aproximadamente, Jesus fez milagres, entrou nas casas onde nós falamos aqui. Jesus, ele veio novamente, Jesus, ele manda, envia Jesus, ele vem em obediência, se esvazia, para abrir novamente o caminho. Porque era assim: Deus abria, o homem fechava, Deus abria, o homem fechava. Sempre o homem bloqueava. E agora Jesus vem, mostra o caminho, faz milagres, faz tantas coisas maravilhosas. E aqueles discípulos seguiam multidões. Quantos receberam milagres? E agora aqui estava findando a trajetória de Cristo aqui nessa terra. Ele ressuscita, aparece em um corpo glorificado. E agora o homem ainda, quando ele encontra, por mais que os discípulos viram os milagres de Jesus, por mais que os discípulos, meu irmão, viram Lázaro ressuscitar, tantas coisas, essas casas em que eu já falei, que nós já falamos, quando Jesus ele chega, ele encontra as portas trancadas com medo dos judeus. É incrível. O prazer de Deus, desde o início, quando ele sopra: eu soprei em vocês, você tem autoridade, me obedeça, viva para minha glória. E o homem tranca a porta. O povo novamente no deserto, e tantas histórias que nós, exílio, 70 anos, e o povo tranca de novo, e Deus abre novamente. Agora chegou a última oportunidade.
E é verdade. Jesus Cristo. Por isso que ele disse que eu sou o caminho. E ele disse lá em Apocalipse: eis que diante de ti pus uma porta aberta. E quando ele chega aqui nessa casa, ele encontra as portas trancadas. Você sabe o que significa com medo? Portas trancadas com medo, sabe o que significa isso? Portas trancadas com medo. Mas eles viram Jesus. Eles viram Jesus, mas trancada. Porta trancada com medo significa frustração, falta de autoridade, desiludidos. Mas eles viram os milagres de Cristo. Eles viram as 12 casas que nós ministramos aqui. Eles viram tantos prodígios. Olha aqui Jesus. Mas quando Jesus aparece após ressuscitar, ele encontra todos os discípulos com a porta trancada e com medo dos judeus. Mas Jesus, sabe o que está falando conosco aqui nessa noite? Nessa última casa que ele entrou, ele veio para tirar todo o medo. Ele veio para tirar, ele veio para quebrar. Ele veio para isso. Ele veio para devolver aquilo que se perdeu. Ele quer ver uma igreja não com as portas trancadas. Ele não quer ver ninguém com medo. Ele não te fez para ficar com a porta trancada, não me fez para ficar com porta trancada. Ele nos fez para um projeto. Desde quando ele sopra nas narinas de Adão, ele sempre abriu a porta para a humanidade. E quem fecha é o homem. O homem sempre desobedeceu. O homem sempre escolheu fechar as portas. Mas Jesus sempre está abrindo. Jesus sempre está dando oportunidade. Jesus veio quebrar a fechadura do mal. E começar agora. Canta lá, baixo e canta. Jesus, ele entra tudo trancado. E a Bíblia diz que eles estavam com medo. O próprio Tomé mostra aqui as marcas. Não é isso. E Jesus fala para Tomé: só porque você me viu, me tocou, você acredita? Aleluia. E essa última casa, eu aprendo uma coisa, que Jesus entra. Ele entra. Eles estavam com a porta trancada, com medo. Jesus fala: paz seja convosco. Jesus, ele entra. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos. Começou a mostrar as marcas. Aleluia. Tem gente, meu irmão, quando as portas estão trancadas, escuta uma coisa. Sabe o que significa porta trancada? Por que Jesus teve que mostrar? Porta trancada significa falta de fé. Jesus andou tanto com Jesus, mas não acreditaram, estavam desiludidos. Jesus, aqui a Bíblia fala assim, ó, isso mostrou-lhe as mãos e o lado. Jesus teve que mostrar. Meu irmão, escuta uma coisa. Quem acredita que a presença de Deus e o Espírito Santo, ele é vivo na tua vida? Você acredita? Tem gente que vive, meu irmão, com porta trancada. Uma vida de cabeça baixa, uma vida sem expectativa. Meu irmão, quando Deus ele sopra em Adão, ele já tem um homem para um propósito. O propósito de Deus para a minha vida, para a vida da igreja, é uma autoridade, se você soubesse. Mas você sabe o que eu aprendo com essa palavra aqui? Quando Jesus aparece, ele mostra, querendo dizer, olha, eu estou vivo, sou eu.
Vocês estão com medo, vocês estão desiludidos, mas olha aqui os cravos, olha aqui, ó minhas marcas. Aleluia. Mas sabe por que Jesus aparece lá? Mas sabe por que Jesus apareceu naquela casa? É para justamente dar a oportunidade para eles destrancarem a porta. Canta lá, Vachuca. E eu profetizo que portas serão destrancadas. Eu profetizo que a autoridade de Jesus aqui neste lugar, nesta igreja, vai ser tamanha em nome de Jesus. Porque Jesus, ele entra, vê todo mundo com medo, porta trancada, mas ele veio justamente e mostra os caras: vocês não estão me conhecendo, andam tanto comigo, olha aqui, sou eu. Meu irmão, quem crê que Jesus está na tua vida, diga um amém bem alto. É tempo de destrancar as portas. E ele veio para abrir, ele veio para quebrar algemas, ele veio para quebrar. O homem desde o início sempre fechou, sempre trancou o acesso, mas Jesus, o nosso Jesus, o homem sempre desistiu de Deus, mas Deus nunca desiste de você e de nós. Aleluia! Deus abria, o homem fechava. Deus abria, o homem fechava. E aqui agora Jesus, ele cumpre a sua missão, faz milagres, mas ele encontra trancada novamente. E aqui, Pai, seja convosco. Mostra os cravos. E agora ele dá aqui: Pai, seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos de lado. Quando eles olharam, se alegraram, vem do Senhor. Disse depois Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Vamos já louvar o Senhor. Agora Jesus fala uma coisa interessante para nossas vidas aqui. Escuta bem agora que Jesus fala nesta casa. Essa casa, meu irmão, que Jesus entra, tem uma revelação maravilhosa para nossas vidas. Primeiro, aonde está trancado, aonde tem o medo, aonde Jesus entra, sai. Ele tinha ressuscitado e entra lá e vê todo mundo lá. Jesus agora começa, e esses discípulos representam a igreja do Senhor, nos representa. E agora Jesus está falando: esta é a última oportunidade que eu dou para a minha igreja. Não vai ter outra. Escuta uma coisa, igreja. Não vai ter outro Jesus. E anda lá, vachu e canta, né? Não vai ter outro sacrifício. Não vai ter. Não vai ter outro sacrifício. Esse é o definitivo. O de carneiro era todo ano, a expiação era anual, mas esse é definitivo. Esse é a última chance. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Ele agora entra na casa dos discípulos, mesmo ele com medo, com porta trancada. Pai, seja convosco, eu sou o mesmo. Olha aqui, ó, vocês estão desiludidos, mas eu sou o mesmo. E eles se alegraram. E agora ele disse uma coisa: Pai, seja assim como o Pai me enviou. E agora ele dá uma ordem para nós. Sabe que ordem é essa? Chegou o momento de eu destrancar a porta e começar a usar a autoridade que Deus nos deu. A porta lá estava cerrada, estava trancada, medo, desilusão. Muitas pessoas se encontram com portas trancadas. Mas sabe por que Jesus nos trouxe hoje aqui? E essa casa, ele traz uma revelação para nós. Deus sempre, desde Adão, sempre quis que o homem usasse a autoridade, confiasse e obedecesse.
mas Deus, Ele envia Jesus, o seu melhor. Jesus faz milagres e mesmo assim Ele encontra um monte de discípulos com medo, com porta cerrada, mas Ele não desiste de nós. Ele sempre quer ver a igreja com autoridade. Ele quer ver a igreja destrancando a porta. Filho, eu vim aqui nessa noite, eu vim aqui te mostrar que eu não te quero você com porta trancada. Eu vim aqui para mostrar para você que eu estou vivo. Eu vivo e agora aquilo que eu fiz eu quero que vocês façam também. Sabe o que Deus fala? Agora o poder que eu tenho eu vou transferir para a minha igreja. Aleluia. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Quantos creem que Deus te deu autoridade aqui nessa terra? Fala, eu creio que Deus tem uma obra maravilhosa na minha vida aqui nessa terra. Deus não nos chamou para ficar com porta cerrada, trancada, com medo. Deus te chamou, falou assim: filho, assim como o meu Pai me enviou, agora eu envio a minha igreja. Deus, Ele quer que nós tenhamos essa autoridade que Ele nos deu, meu irmão, em nome de Jesus. E vamos ficar em pé agora nesse momento. E agora vem o principal. Agora vem algo que Jesus fez. Você viu quando Ele soprou nas narinas de Adão? Lembra? Nós lemos em Gênesis. Adão, é tudo teu. Aleluia. Ezequiel, Israel está cortado, mas profetiza, sopra o Espírito. Escuta uma coisa, sabe o que eu vou profetizar aqui? Eu vou profetizar autoridade sobre essa igreja. O grande dia de Jesus está chegando, é a última chance. É tempo de destrancar as portas. Jesus, Ele veio abrir portas onde estão fechadas. Eu não sei como está teu coração aqui, eu não sei se você está sem autoridade, se você está com medo, eu não sei. Mas aquele mesmo Jesus que entrou naquela casa e mudou a vida daqueles discípulos, aquele mesmo Jesus, Ele está hoje aqui falando para você e para mim. O que está trancado? O que está trancado na tua vida? O que está trancado na tua vida? O que está trancado? Você está com medo? Sabe o que Jesus está falando? Eu sou o Jesus que ressuscitou e estou aqui presente. Aquilo que se fechou, essa autoridade que você está falando que está perdendo, não vai perder não, porque Jesus está devolvendo a autoridade hoje aqui para a igreja. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai te usar nas mãos dele. Você vai ter autoridade aqui nessa terra, aonde você pôr as mãos. Os milagres através da tua vida vai acontecer. Essa que é a promessa que Jesus deixou para nós. Ele nos fez desde o início para nós termos autoridade, mas Jesus não quer que nós fechemos a porta. Hoje tem autoridade para a igreja aqui neste lugar, em nome de Jesus. Aonde está morto, vai profetizar, Deus vai assoprar e vai reviver em nome de Jesus. Só que aconteceu algo tremendo. As portas estão trancadas aqui, né? Olha aqui. Vocês estão desiludidos? Olha aqui, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Meu irmão, tira toda a desilusão. Jesus está presente, Ele está vivo. Tira todo o medo, tudo aquilo que te incomoda, Ele está vivo. Se você acreditar, Ele vai te usar nas tuas mãos. Sabe essa autoridade? A obra de Deus, Ele vai te usar aqui nessa terra. Ele vai te usar nessa terra. Ele vai te levantar. Sabe essa porta que está trancada?
trancada aí, que o medo está dominando. Mas em nome de Jesus, nesse final de culto agora, em nome de Jesus, vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Vai se abrir, você vai ser um pregador. Você, aonde você colocar tuas mãos, o demônio vai sair, porque a autoridade de Jesus vai acontecer naquela casa aonde esses discípulos entrou. Algo maravilhoso aconteceu. Não tem demônio do inferno que vai tocar na tua vida, na tua família, porque a autoridade de Jesus vai entrar na tua vida hoje. Hoje o medo vai sair, tudo aquilo que está trancado vai ser quebrado, vai se abrir em nome de Jesus. Jesus faz algo agora. Agora vocês levantam a mão assim agora, que vai acontecer algo maravilhoso aqui neste lugar. Quem quer que Jesus está presente aqui neste lugar? Fala, eu creio. Então se erga a tua mão bem alto, que vai acontecer algo aqui. Porque eu creio nessa palavra. Olha o que está trancado, o que Jesus faz, onde está medo, onde tem desilusão. Olha só. E havendo disso isto, assoprou sobre eles. Aleluia. Olha a porta sendo aberta aqui. E disse-lhe: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo agora recebe em nome de Jesus Cristo aqui neste lugar. Aleluia. Quem quer receber aqui? Quem quer receber essa autoridade aqui neste lugar nessa noite? Ele está aqui na casa hoje. Ele está aqui na casa hoje. As portas estão se abrindo, Está saindo todo medo. Autoridade está vindo sobre a tua vida. Recebe hoje. Eu recebo hoje em nome de Jesus Cristo. Eu recebo hoje em nome de Jesus Cristo. Eu creio. Aleluia. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: é aquele mesmo sopro que Deus deu em Adão. É o mesmo sopro. E no vale de ossos secos. E hoje Ele está soprando aqui nesse lugar. Está falando, igreja minha, eu dou autoridade para vocês aqui neste lugar para louvar. Eu dou autoridade aqui para vocês. Esta é a chance, essa é a oportunidade. Eu estou aqui para quebrar tudo aquilo que está trancado, para abrir as portas. Aonde tem desilusão, onde tem o medo, já não existe mais. Se você crê, se você quer receber, Jesus Cristo está falando hoje. Receba o Espírito Santo de Deus que está conosco aqui neste lugar. Aleluia. Quem quer receber essa autoridade hoje aqui em nome de Jesus? Não é eu que estou dizendo receber o Espírito Santo, quem está dizendo é Jesus. Ele entrou, só encontrou porta trancada, medo, desilusão. Mas o Jesus, o Deus que sempre abre portas, que quebra cadeias. Ele está dizendo para mim e para você, e disse para aqueles discípulos: olha, eu não te chamei para vocês ficar com porta trancada. Eu não te chamei para vocês ficar com medo. Eu vim aqui para abrir essa porta. Eu vim aqui para destravar o que está travado. Eu vim aqui para vocês receber o meu Espírito, porque através do meu Espírito vocês vão receber a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Deus está dando autoridade aqui neste lugar nessa noite. Deus está entregando autoridade aqui nesta igreja em nome de Jesus. Hoje portas estão sendo destravadas. Deus está abrindo porta aqui neste lugar.
Aonde Jesus entra, não tem porta travada, não tem medo, só tem autoridade, só tem o Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba o assopro de Deus. Receba, porque Ele está te dando hoje em nome de Jesus. Balaba chui canta. Que papalava chui canta. Nenhum mal prevalece onde Jesus entra, porque Ele está vivo. Aleluia. Oh, aleluia. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Canta lá, baixo e canta, neva lá. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor tem uma missão, tem autoridade de Deus. Canta, neva lá, baixo. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. O nome de Jesus. Todas as nações. Portas estão sendo destravadas hoje aqui. Jesus chegou. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Ele veio para abrir as portas. Alabaxu e canta. Há poder em seu nome, Jesus. Para curar. Aleluia, aleluia. Libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Para curar, libertar. Há poder em
Senhor. Obrigado, meu Deus. Os mortos vivem. Aleluia. Bashui canta ne balabarabala. Ó. A autoridade de Deus está sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que está trancado já caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Porque o Jesus vivo está aqui neste lugar. Quando Ele entra é para destravar. Ele deu essa autoridade para a igreja. Eu vos envio. Eu não envio vocês para ficar dentro de um lugar com porta trancada, não. Eu te envio para vocês fazerem a minha obra. E Jesus está enchendo com o seu Espírito Santo hoje. Ele está soprando em vidas aqui neste lugar, nessa noite. Sua vida não será mais a mesma, autoridade de Deus. Assim como aqueles discípulos não foram mais o mesmo, a vida dessa igreja, a vida da igreja não é mais a mesma em nome de Jesus. Porque a autoridade de Jesus, ela está sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Levanta as mãos, receba as bênçãos de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com a sua amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe. Com a autoridade de Deus em nome de Jesus.